os que têm aparecido sempre com mais frequência na minha tela, né? Alessander, Arthur, Gustavo, Luiz Eduardo, Max. Tem alguém aqui que eu ainda não falei o nome? Eu acho que não. Vamos à continuação da nossa transformada de Laplace. E aí eu começo perguntando, né? Eu tenho figuras lindas aqui, né? Eu tenho a figura do E na menos 2t. Né? Então, aqui eu tenho f de t igual a E na menos 2t, que é uma função do tempo, né? Começa com tempo igual a 0, né? Começa valendo 1, e conforme o tempo passa, ele vai valer 0, né? É bem o que é a função exponencial negativa, né? Claro que se tivesse tempo negativo, ele ia crescer para lá, mas não existe tempo negativo. Bom, essa função ela tem uma correspondente, né, que é a mesma coisa, f de s, 1 sobre s menos a. Então, ambas são a mesma função e ditas de forma diferente, né? Assim, como eu posso ter também um vetor, né? Como eu posso ter um vetor, imagine que esse vetor aqui ele seja 4 para x e 1 para y, né? Eu posso escrever esse vetor minúsculo, né? Como 4 e 3, eu quero escrever, né? 4 e 3, e não 4 e 1. 4 e 3. Né? Eu posso também escrever ele assim, ó. Pegar uma outra cor. Eu posso escrever ele como 5, que é esse comprimento aqui, com esse ângulo θ. Né? Então, eu posso dizer também que V é igual a 5 com ângulo de θ. Eu só vou ter que calcular esse ângulo, que eu não estou bem lembrado dele, de cor, mas a gente já calcula ele aqui. Puxar minha calculadora ambulante aqui, né? Arco tangente, agora é de y sobre x, então de 3 dividido por 4, né? E eu quero em graus, daí vai ter 37 graus, mais ou menos. Tá? Então, eu escrevi esse vetor de duas maneiras diferentes, né? Aqui eu escrevi uma função de uma maneira diferente, coordenadas retangulares ou cilíndricas, ou polares, né? E aqui coordenar uma função no tempo ou na frequência. Chama a atenção que essa frequência ela pode ser um número complexo. Nesse caso, ela não vai ser, né? S é igual a sigma mais j ômega, né? O ômega é 0 nesse caso. Você sabe pelo gráfico aqui, ó, o j ômega, né? Esse A, né? Na verdade, ele vale A. Né? E esse A vale menos 2. Menos 2. Tem tudo a ver com esse menos 2 aqui. Tá? Tanto é que a transformada de Laplace de E elevado na AT é 1 sobre S menos A. Então, ficou fácil de ver que esse número aqui, né, se eu tenho S menos 2 aqui, é porque eu tinha um menos 2 lá em cima. Tá? Na verdade, aqui é um S mais 2. Na verdade, vai ficar 1 sobre S mais 2. Né? E S igual a menos 2 é que vai tornar tudo isso aqui zero. Isso aqui está parecendo um pouco complicado, porque é justo nesse ponto é que a função vai para o infinito. Né? Nesses pontos, como é que eu posso interpretar isso? Esses pontos eles são chamados de polos. Né? Polos são os pontos onde o denominador é zero, e esses pontos levam a função para o infinito. E esses pontos que levam a função para o infinito são aqueles que têm tudo a ver com a função no tempo.
Ai, ainda não entendi. E não dá para entender só com isso que eu falei. Então vamos pensar de novo, o que que é a transformada de Laplace que faz virar f ds, né? Eu vou escrever o L do f de t do lado de cá. L do f do t vai ser uma função na frequência e que vai ser igual a integral, tentar olhar daqui para ver se sai alguma coisa. Poderíamos fazer de menos infinito a mais infinito, mas a função não existe em tempo menos infinito. Então, vou fazer de zero, até de zero menos, até infinito, da minha função no tempo, vezes e na menos st, vezes dt. Eu vou interpretar isso assim, ó, pela área representada por esse produto. A área representada por esse produto. Já ficou mais legal. Vamos tentar colocar num gráfico isso? Eu vou pegar uma determinada função, posso pegar várias, mas primeiro eu vou pegar essa daqui, f de t, igual a e elevado na menos 2t. Acho que o tamanho está um pouco pequeno para vocês aí, vou aumentar um pouquinho. Muito maior não dá para fazer. Agora eu vou fazer integral. Não, integral nada. Eu vou fazer só um gráfico de e na menos 2t. Vou fazer o gráfico de e na menos 2t vezes e elevado na menos s vezes t. Pelo tempo. Claro que ele não vai fazer nada, né? Vocês percebam, e o S aqui, ele está achando até que é segundo aqui, né? Ele pintou de azul. Eu vou primeiro dizer que o S igual a 0. Pronto. E o gráfico só vou fazer para os tempos positivos. E aqui eu tenho o gráfico de e na menos 2t vezes e na 0, ou seja, de simplesmente e na menos 2t. Eu consigo achar a integral disso aqui. Consigo achar a integral disso aí. Inclusive, vai dar um valor finito, né? Vou fazer aqui, ó. Integral. Posso fazer de 0 até infinito? Na verdade, se eu fizer de 0 até 3 aqui, é praticamente igual a fazer de 0 até infinito, né? Tanto que eu vou fazer os dois, ó. Eu vou dar até um susto, vou fazer de 0 até 5, de f de t vezes e elevado na menos s vezes t dt. S, não x. Olha aqui, vai dar área de 0,5. Tá? Essa área aqui debaixo. Se eu conseguisse pintar como área, talvez fosse até melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não. Acho que isso é só coisa que o MATLAB faz para gente. Poderia ter feito lá também. Para garantir que o S é igual a 0, né? Aqui debaixo. Bom, esse um pouco mais para cima. Agora acho que ficou tudo como eu queria. Aí. Agora, não ficou bem como eu queria. Talvez agora. Aí. Agora façamos o seguinte. E se eu variasse, se fizesse essa curva para vários S's, eu acho que isso ia ficar legal. Eu vou começar com S valendo... vou fazer o seguinte, eu vou criar uma curva agora
assim, ó. F de t vai ser igual a E na menos ST vezes E elevado a menos S vezes T. E vou fazer F, essa função vai depender de T e vai depender de S. Agora, acho que vai ficar muito melhor, ó. E aqui eu vou fazer o gráfico do F de T, só que o S vai começar valendo 0. Ele fez o primeiro. Agora eu vou fazer S valendo menos 1. Começar valendo 1, 0, menos 1 e menos 2. Vou colocar aqui 1, 0, menos 1 e menos 2. O menos 2 ficou uma reta, né? Eventualmente, por que eu não vou passar? Vamos fazer o menos 3 também. Menos 3, ele ficou meio sem vergonha. Eu vou fazer aqui menos 2,1 para ficar mais claro. Menos 2,1, pronto. Acho que assim ficou ideal. Por que o seu Ângelo disse que assim ficou ideal? Vocês percebam que as áreas, elas pareciam ser finitas. Até esse amarelo aqui, que eu vou mudar de cor, que deve estar horrível para enxergar esse amarelo. Tá esse roxinho, né? Até esse roxinho, né? Que quando o S é igual àquele lá, né? A área desse daqui, ó, se eu fizer a integral de 0 até infinito, obviamente vai dar infinito. É o primeiro que dá infinito, né? E depois, cada vez, eu diria que dá um infinito maior. É complicado isso, porque envolve um pouco de fé, pelo menos para nós da engenharia. Quem sabe o pessoal, os matemáticos consigam provar isso, mas nós vamos um pouco movidos pela fé também. Primeiro que já é difícil você acreditar que essa integral aqui, mesmo essa azulzinha, de 0, porque ela nunca é 0, né? Mas você vai somando infinitamente tantos números cada vez menores que ela converge para um valor finito. Só isso já é difícil de entender. E essa aqui eu consigo entender, que a área dá infinita, né? E essa aqui, o pior que eu consigo entender, que a área dá mais infinito ainda que a outra, mas como assim, né? Bom, esse ponto aqui em que eu tenho essa reta é um infinito mais comportado, porque apesar da função não tender ao infinito, a integral tende ao infinito. Vamos resolver algumas integrais para entender isso, tá? Vou fazer aqui, ó. E a integral que eu vou fazer é de Laplace. Tá? Então, eu vou fazer a integral de E na menos 2t vezes E na menos ST. Tá? Eu vou fazer a integral desse cara aqui. Tá? Eu até vou deixar, para deixar mais evidente, eu vou copiar o lado de cá. Tá? dt. E aqui eu posso fazer a integral de 0, naturalmente que é de 0 menos, né, até infinito. Ele está reclamando de alguma coisa aqui, eu vou tentar mandar ele calcular como simbólico, né? Pronto, 1 sobre S mais 2, né? Que é o que nós esperávamos. Poxa vida, esse, né? 1 sobre S mais 2 é o que nós tínhamos aqui, ó. Mas agora eu vou, eu vou tentar variar esse valor de S, né? Que tal eu fazer um gráfico, tá? Nem pensei nisso, tá? O que eu pensei aqui é em jogar S igual a 1, 0 e menos 1, né? O que nós podemos fazer agora também, né? Seria a mesma coisa que jogar aqui embaixo, né? Então, até posso fazer o gráfico. Melhor, vamos fazer o gráfico. Eu posso chamar esse cara aqui, ó, de f ds, é uma nova função, né? Eu quis deixar
eu quis deixar em função de S, para depois eu só substituir. Pronto, 1 sobre S mais 2 é o FDS. Eu vou fazer o gráfico agora de FDS. Em função do S. Ele está achando que esse S é segundos, né? Provavelmente por isso. Nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Se isso aqui está dando problema, ao menos que eu coloquei S igual a alguma coisa lá, não coloquei. Eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre S mais 2 e S. Também está com problema, então coloca 1 sobre X mais 2 e X, pronto. Aqui, ó. Seria mesmo, é o mesmo gráfico, tá? Apenas ele confunde o S com segundos, às vezes. Tá? Isso não poderia ser problema. Vamos de novo tentar aqui, senão a gente deixa X mesmo. Tá? Olha aqui, ó. É só eu tirar esse, agora que eu vi que ele está azulzinho ali, ó, é só eu formatar ele como variável. Ele está como unidade, coloca ele como variável. Está aqui. E, obviamente, eu sei que aqui é mais ou menos infinito. Eu vou deixar de mais 10 a menos 10, que daí eu já sei que se passou desse 10, é infinito. O que eu percebo aqui, ó? Que aqui no 2, ele passa de mais para menos infinito. E que não é nada diferente desse aqui, ó, exatamente no 2. Né? Só que aqui ele vai do mais infinito para mais infinito, porque aqui nós temos o gráfico do módulo. Tá? Do módulo. Porque era um número complexo. Né? Nós variamos, né, para começar, nós estamos considerando esse S um número real, mas na verdade ele é um número complexo. Tá? Nós deveríamos ter desenhado a parte imaginária dele também. Mas eu acho que aqui já ficou bastante mais fácil, ainda mais se eu colocar um módulo aqui, ó. Aí você percebe que ele vai para o infinito exatamente neste ponto. Ele vai para o infinito exatamente quando esta função aqui tem o mesmo jeitão dessa daqui. Senão, toda a integral tende a zero. Tá? Toda essa integral tende a zero. Não é bem o que me parecia lá, ó, porque aqui a função, aqui tudo bem, a área vai para o infinito, né? Mas a função, ela estava indo para mais longe, né? Ela estava indo para o infinito. Né? Conforme o S fosse maior do que 2,1 negativo. Aqui nós temos o S, né, para esse FDS, tanto menor quanto maior do que 2,1. O módulo de FDS, né, da função na frequência dá zero. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, que esta função aqui, ela vai, né, toda essa integral ela vai para o infinito, somente quando esta função f de t aqui for igual a esse termo aqui. Senão ela tende a zero. É isso que eu percebo aqui na transformada de Laplace. Outra coisa é no tempo. Tá? No tempo, eu andei variando esse S e eu não sei se isso aqui vai ajudar muito. Tá? Ajuda no sentido em que esse S é uma variável e representa várias frequências. Mas
esses gráficos aqui não me parece que mais confundiram do que ajudaram. Tá? Esse é o gráfico dessa função já multiplicada por E na menos ST. Tá? Eu até já poderia, ao invés de chamar isso aqui de vou chamar essa função aqui de F Laplace. F Laplace, tá? F Laplace. Só para a gente saber que não está atrapalhando só com f de t. Já está multiplicado por E na menos ST. Eu estou falando isso não tem livro nenhum, isso não tem vídeo, talvez em alguns vídeos em inglês tenha, mas é porque eu não compreendi a transformada de Laplace. Estou tentando fazer com que vocês compreendam o significado físico e não só saiam igual a mamute, colocando lá na integral. Tá? Senão não faz o menor sentido. A função que eu estou trabalhando, essa função é na menos 2t. Isso aqui pode ser a descarga de um capacitor, isso pode ser o movimento de um sistema massa-mola e amortecedor, isso aqui pode ser o decaimento radioativo, isso aqui pode ser o decaimento de uma temperatura, o decaimento de uma pressão, o decaimento de um vírus. Eu só falo em decaimento porque está com o expoente negativo, né, que é o caso das aplicações físicas. A menos que você esteja trabalhando com algo que só aumente, talvez uma reação nuclear no seu início se autoalimenta e esse expoente seja positivo. Ou uma aplicação financeira, você bota teu dinheiro lá, né? E daí esse expoente é positivo, né? Ou se você está devendo, pelo amor de Deus, que seja o primeiro, né? Daí o que você... Aqui, ó, você tem agora outras, né? Eu vou ter que fazer o seguinte, essas coisas aqui, elas só estão aumentando, né? E eu coloquei na 2, né? Então não faz sentido eu trabalhar tanto com esses números aqui, como eu coloquei na 2, eu vou ter que fazer aqui, ó, 2.1, vou fazer 2.2, 2.1, 2.0, 1.9, 1.8. Né? Esses caras aqui, eles começam em 1, tá? Pode não parecer, mas eles têm que começar em 1, não tem igual a 0. Eu vou colocar aqui o máximo de 5. Ele insiste em fazer em 5.1. Então, vamos ver se eu consigo colocar o mínimo de 0 aqui. De 0 a 5, ó, começam em 1. E a tendência deles é diminuir. Uns é de diminuir, outros é de aumentar, dependendo do valor de S que você colocou. Vou colocar mais tempo aqui. Veja que uns diminuem. E essa área tende a 0, outros aumentam até infinito e a área tende a mais infinito ainda. E este vermelho é o ponto exato onde o S ficou igual àquele valor lá, o 2. A gente consegue ver aqui que o S vale 2. Vamos, por curiosidade, dar uma olhadinha lá no outro, né? Aqui eu vou colocar f de t, agora eu deixar mais automático. Depois eu passo esse arquivo para vocês, tá? Agora vai ter que ser S menos 2 aqui, né? E aí vocês vão perceber que já deu uma coisa bem mais complicada aqui essa função. Uma coisa que eu nem vou entrar agora, tá? Vou começar com as aplicações físicas, onde esse expoente, físicas e de engenharia, não vou para financeiro já, né? Onde esse expoente é negativo. Tá? Isso quer dizer que, conforme o tempo passa, a grandeza tende a 0. Aqui não preciso nem ir tão longe, vamos ver até quanto que eu vou. Aqui só até 1. Né? Esses caras aqui, ó, eu vou ter que deixar tudo negativo, porque lá era negativo, né? Menos, menos,
menos, menos, menos. Agora eu vou ter que botar até 100 de novo aqui para conseguir ver. Deu a mesma coisa que antes, só que invertido. Tá? Talvez eu faça nem até 100, eu fizer até uns 30 aí, tá bom. Eu já consigo perceber que é esse vermelhinho aqui de novo, que é o caso, né, onde o S tem um valor que cancele com o outro, isso aqui fica uma constante. Bom, vamos aplicar a transformada de Laplace, que é aqui o caso, né? Aqui, quando a função, quando o S tem o mesmo valor, ou seja, quando as duas funções tendem a um valor constante, é o mesmo que dizer que nesse diagrama de frequência ela tende ao infinito. Por quê? Porque a transformada de Laplace, né, a integral disso vezes disso, que é a transformada que te tira de coordenadas cartesianas para cilíndricas, né, só uma analogia, de coordenadas no tempo para coordenadas na frequência. Mas aí você me pergunta, mas Ângelo, que frequência? Que diabo de frequência você está falando que eu não vejo nada oscilar? Bom, então nós vamos trabalhar com algo que oscila para depois entender aqui. O que oscila é o seno e o cosseno. Que tal no lugar desse f de t, eu vou colocar aqui cosseno de t. Cosseno de t ou de cosseno de 2t. Cosseno de 2t. Agora eu quero fazer o gráfico aqui das transformadas de Laplace. Só que aqui eu vou, ao invés, eu vou deixar o S, tá? Só lembrando que o S é sigma mais J ômega. Tá? Só lembrando que o S é sigma mais J ômega. Então aqui, se vocês bem lembrarem, eu posso também escrever aqui E na menos J, mas deixa o S. Tá? Vou fazer a multiplicação, né? Com o S variando de 2,2 até 1,8. Aliás, de menos 2,2 até menos 1,8. Bem, porque eu estou usando esse mesmo número 2 aqui, né? O que eu poderia fazer era pegar a parte negativa aqui. Então, vou fazer esse gráfico de 2 até menos 2. Ou eu acho que eu vou ter que ir um pouco mais longe, né? Vou ter que até menos 10, de 10 até menos 10. E parece que ele só aumenta de 100 até menos 100, de 1000 até menos 1000. Vou ter que botar de 10.000 até menos 10.000. E chega, né? Eu estou vendo que ele só está aumentando, ele vai oscilar e só aumentar. Quem sabe, eu colocando uns S positivos aqui, ó. Vamos tentar. Só ficou 0. Bom, talvez porque eu devesse fazer assim de 1 até menos 1 agora. Quem sabe ele vai caindo. Ah, tá. Com os S positivos ele vai caindo. Entendi. Podemos fazer o gráfico só até 3 segundos, né? Tá. Vai caindo. Beleza. Deixa até 30 de novo. Que tal eu colocar 0 aqui? Só para fazer um teste. Ah, o zero ficou legal. O 0 ficou legal. Ficou tudo no mesmo lugar e ficou o cosseno. É o que deu para fazer. Parece que com S0 dá boa, com S negativo,
menos 2, ele só aumenta, e com S positivo, ele só diminui. Vou colocar 10 e 10 aqui, ó. Então, veja que o vermelho aqui, ele diminuiu, né? Talvez colocar 5 e 5. O preto a gente já viu que só sobe. 5, 2 e menos 2. E no lugar desse menos 2 aqui, talvez eu coloque o número mais próximo de 0. Menos 0,2. E aqui eu vou colocar 0,2. Pronto. Parece que para o cosseno ficou mais fácil assim, ó. Então, quando eu tenho 0, ele se mantém. Engraçado que antes era o S igual a 2, que ele se mantinha e se mantinha constante, não se mantinha nem oscilando. Aqui, menos 0,2 ele só cresce, mais 0,2 ele cai. Bom, daí eu tenho que me lembrar que o S é sigma mais J ômega. E que esse número aqui, ó, é um número real. Talvez eu devesse colocar um número imaginário. Agora, vai ficar complicado tentar entender o que é o número imaginário aqui. Por isso, que aquelas áreas infinitas lá era uma coisa complicada. Bom, indo um pouco mais longe, agora eu quero achar, já que isso é f de t, eu quero achar a transformada, né, de Laplace de f de t é na menos st. A transformada de Laplace do cosseno, a gente sabe qual que é, né? Manda executar aqui. Mas a gente já fez lá nas aulas passadas, enquanto ele faz aí, a gente andou fazendo a do cosseno, aqui a do cosseno e do seno, né? A do cosseno dá S sobre S quadrado mais ômega ao quadrado, onde o ômega vale 2. Vai ter que dar S sobre S ao quadrado mais 4. Vamos voltar lá, ver se ele já calculou. Aqui ele achou S sobre S ao quadrado mais 4, mais tudo isso aqui, que vai ter que, de alguma forma, valer zero. Quando t tende ao menos infinito, esse dá zero, aquele dá zero, tá certo, dá zero. Isso aqui só foi uma forma complicada de escrever a mesma coisa, tá? Talvez se eu escrevesse assim, ó. F de t, só para usar o aplicativo, né? Laplace, né? Então ele já faz mais certo. F de s igual tá? Percebam, tá? Que quais que são os valores que ele tende ao infinito? Bevilacqua, você sabe me dizer quais que são? O Pedro, o Gustavo, quem quer que seja. 2 e menos 2? Mais uma! Era pegadinha mesmo? Era para dar risada? Não é. Ah! Mas mesmo assim, Pedro, a tua participação foi fundamental, porque eu vou variar, por que não de menos 4 a 4 isso aí? De menos 4 a 4, né? Porque eu também achei numa primeira olhada que era entre 2 e menos 1. Mas perceba que ele não vai para infinito variando de 4 a menos 4. Na verdade, é mais ou menos J2 a resposta, é um número complexo. Bom, então eu tenho que variar o S tanto na parte real quanto na parte imaginária. Eu vou ter que fazer o só variar na parte imaginária. Eu também poderia fazer assim, ó, o S, ele é igual a
1i. Como é que eu vou escrever isso aí? Peraí, vamos colocar aqui um vetor. Vetor, ele começa em -4. O próximo ponto é 3,9, negativo. Ele vai até 4. E o S, o que nós vamos colocar lá embaixo, né? Vou chamar de S mesmo. É igual a 1i ou 1j vezes v. Tá? Virou um número complexo. Vou fazer um módulo. O que ele está reinando aqui? Ele não vai aceitar aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, vou colocar menos... Vou ter que colocar um vetor no lugar desse v para dar certo. Ou, o seu Ângelo pode fazer o seguinte também, ó. Espera aí. O S, ele pode ser... Eu vou colocar só alguns valores aqui, ó. 4, menos 4j, menos 4j, menos 3j. Colocar uns 8 valores. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem mais fácil no MATLAB isso aqui seria. J menos 3J. Só estou colocando alguns pontos. Menos 2J. Vou chamar de SS isso aqui. Vou chamar de SS. Menos 1J. 0. 1J. 2J. O 4J a gente se deu mal. Vou colocar 0J aqui. E aqui eu vou colocar, ó, módulo de SS. E aqui embaixo também vou colocar módulo de SS. Pronto. Aí ele é capaz de fazer o gráfico, não vai ser capaz de fazer o gráfico. Então vamos para o MATLAB para fazer esse gráfico aí. Né? Nós já sabemos que é S sobre S quadrado mais 4. Por enquanto, alguma dúvida do que eu estou fazendo até aqui? Pacheco, Alessander, Arthur? Por favor, vão colocando no chat aí ou perguntando mesmo no microfone, que para mim é mais fácil, assim, me chama mais atenção. Se não falam nada, eu infelizmente vou achar que não estou entendendo nada. Não, eu tenho uma dúvida, Que bom. Como é que vai ficar o gráfico depois? Porque, tipo, vai ter que ter a parte do imaginário, né? Essa, 3, não sei, vai ficar essa tua dúvida está muito avançada, é onde eu quero chegar. Perfeito, perfeito. Então vamos aproveitar para aprender o MATLAB um pouquinho, como ele funciona, que eu acho que é o melhor software para fazer esse tipo de coisa. Então, clear, para limpar todas as variáveis. Close all, CLC. Close all fecha todos os gráficos. Vamos começar com umas variáveis simbólicas aqui. Naturalmente, o tempo é simbólico, o S é simbólico, o
nós vamos ter uma função do tempo, né? E uma função ds. Nós vamos, bom, só t e s já está bom. F de t, para começar, é igual a cosseno de 2 vezes t. O MATLAB aceita você escrever assim. Pode não ser tão amigável quanto o outro software, né? Mas fica bonitinho aqui também. Agora eu vou fazer a transformada de Laplace, então f grande, né? Aqui eu não preciso nem escrever f de t, eu posso só escrever assim, f já chega, né? F de t seria um preciosismo. F igual a Laplace do fzinho máximo t. Mas creio que só isso aqui já seja o suficiente. Então, olha aqui, ó. Aqui. Eu tenho um FDS agora. E eu vou fazer um gráfico do F em função de S. O S, naturalmente, eu sei que é sigma mais J ômega. Então, primeiro eu vou definir um sigma. O sigma vai ser aquele valor em torno de zero, porque a minha função, na verdade, não é cosseno de 2t. Ela é E elevado na 0 vezes t, vezes cosseno de 2t. Isso aqui é o número 1 disfarçado, né? Aqui tem tudo a ver com o sigma e aqui tudo a ver com o ômega, né? Lembrando aqui, né, vou aqui, S igual a sigma mais J ômega. Legal é que você pode colocar também equações. Aqui é meio tipo Word, assim, bem legal. Agora eu vou fazer o sigma variando de, por que não, de menos 4 a 4, né? Então, linspace de menos 4 a 4. E vou colocar aí uns 9 pontos, né? Poderia colocar mais, menos, né? E o ômega, eu vou fazer variar igual a sigma. Veja que eu vou ter um gráfico 3D agora, né? Eu vou variar, deixa eu pegar aqui minha mesinha, né? Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui. Eu vou variar em X, em Y, né? Em F é o eixo Z. Então, vou ter que fazer aquela jogada do mesh grid. Sigma, ômega, igual a mesh grid, sigma, ômega. E agora eu vou calcular o eixo Z, né, que eu vou chamar de Z, é igual a F de sigma mais o J, eu escrevo assim, ó, 1J vezes ômega. Ômega eu vou colocar um W para ficar mais parecido com... Vou dar uma olhada no que eu fiz, não fiz gráfico algum ainda, vou executar. Escrevi mesh grid errado. Deixa esse aparecer. Ele reclamou alguma coisa aqui, ó. Eu acho que é 1 vezes J, professor. Não, ele é 1J mesmo, ele tá... Aqui deu isso, esse S deu isso, ele reclamou alguma coisa desse... É porque eu não coloquei FDS lá em cima, tá? Se eu colocasse FDS,
eu creio que funcionaria, tá? Vamos ver. Não. Então, a gente vai fazer mais um passo aqui ainda para ele funcionar. Função numérica é igual a MATLAB function f. Tá? Não que eu consertei aqui, mas aqui apareceu a função ds escrito do jeito matemático normal, né? E não do jeito bonito. E aqui eu vou dizer que o S é função, né, do sigma mais j ômega, tá? Só que eu tenho que colocar F numérico. Eu não precisaria ter trocado de nome, mas eu acho uma boa prática. Agora eu encontrei os valores de F. Só que se a entrada dessa função F é um número complexo, é natural que a saída também seja. Eu só vou poder plotar o módulo, então, do número complexo, ou só a parte real, ou só a parte imaginária, né? Não tem como fazer um gráfico 4D. Então, agora eu vou fazer o surf, ou o mesh, né? Acho que o mesh até é melhor. Mesh. Vou colocar a parte X, que é sigma, a parte Y, que é o J ômega, né? Ômega, e o módulo de Z. Eu preciso de optar ou pelo módulo, ou pela fase, ou pela parte real, ou pela imaginária. Ômega é W, né, que nós colocamos. E aqui está o gráfico, ele está meio feinho, porque eu botei poucos pontos, né? Se eu colocasse aqui 100 pontos, ficaria melhor. Aqui, talvez até foram pontos demais. Vamos colocar aí uns 30. Aí vocês conseguem ver bem esse gráfico. Vou tirar ele daqui. Além de visualizá-lo, né, nós vamos... eu não sei onde que está o S, onde que está o ômega, né? Eu vou ter que identificar. Então, vamos identificar isso. Voltar nos 100 pontos que estava tão bom. 100. E agora, X-label. Tem que colocar o sigma, né? Pelo menos vamos escrever. Vamos ver se está certo, sigma. O Y, vou ver se dá certo colocar ômega, ou até J ômega. E o Z, o módulo. Nós vamos colocar o módulo df. Claro que é FDS, né? O F de sigma mais J ômega. Agora sim, eu já consigo me entender melhor. Eu tenho o F de sigma mais J ômega, o J ômega nesse eixo, o sigma aqui. Então, a parte de decaimento, né, eu consigo observar que é zero, porque é sempre onde ela vai para o infinito. E a parte de oscilação acontece na frequência aqui, ó, menos 2 e 2. Eu sei que os pontos que ela vai para infinito, se eu colocar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, deu em 2 para y e 0 para x. E aqui, na outra,
deu em menos 2 e 0. Então, deu em 2 e menos 2 e 0. Uma forma melhor de analisar isso, ó, é você fazer isso aqui, ó. Por que você não faz assim, ó? Agora sim, você vê que é em 0 aqui, ó, e em 2 e menos 2, né? Aqui estão valores aproximados, obviamente, né? Mas são 2 e menos 2. Essa é a maneira didática, né? E essa aqui me parece ser uma maneira mais prática. O cidadão até então pode, se ele quer fazer de uma maneira mais prática, quem sabe ele usa até um contour. Não o contour 3, que eu vou fazer agora, ele só é bonito, né? Contour 3, né? Eu vou fazer só o contour, que é o gráfico de contornos. E aqui você consegue analisar onde você tem o pico, né? Ou o polo da tua função, que é o jeitão que a tua função se comporta. Quer ver aqui outro jeitão que ela se comporta? Que tal você colocar aqui, ao invés de 0, colocar menos 1, menos 1. Preste bem atenção o que vai acontecer. Agora, ele oscila em menos 2 e 2 e decai a 1. E decai a 1. A oscilação, ela sempre, o número imaginário, ele sempre vai ter o seu conjugado, o seu respectivo conjugado. Então, por isso sempre aparece o 2 e o menos 2. Afinal de contas, o que é uma frequência de menos 2? Não existe significado físico, existe só a frequência de 2. Então, a frequência em ômega é uma frequência de oscilação. Tanto é que se eu mudar aquilo lá de cosseno para seno, não deveria mudar nada, a menos que eu esteja ficando louco. Pode ver que não muda. Tá? Mas não muda a transformada de Laplace? Muda. Olha aqui, ó, a transformada de Laplace, quando você tem um seno, né? Vou deixar só o seno, vou deixar aqui 0 de novo, vou deixar só o seno. É essa aqui. E quando você tem um cosseno, ela é parecida, mas não é igual. Vocês vão perceber que esse 2 aqui vai virar um S. Mas o polo, que é o que leva a função para o infinito, é o mesmo, da função seno ou cosseno. Daí você coloca um menos 1 aqui, né, o polo vai mudar, né, ele vem um pouquinho mais para a esquerda agora, em direção ao menos 1. O que é o polo? O polo é o valor de S, né, da frequência complexa, que torna a função na frequência infinita. Então, nós estamos comparando todas as funções com esse E na ST. Isso, na prática, quer dizer que você está comparando todas as funções com amortecimento mais com senos e cossenos. Uma vez que esse S, ele é composto da soma de um amortecimento e mais de um seno e cosseno. Nós estamos tentando tirar da função qual parte dela amortece e qual parte dela que é seno e cosseno. E quem vai nos informar isso é a transformada de Laplace. Por isso que, olhando para essa função, claro que ela está em 3D, né, mas seguindo esses pontinhos, né, você consegue enxergar que essa daqui tem oscilação 0, né, e amortecimento 2. Ela não oscila, claro. Agora, mas se ela fosse um cosseno, como é o caso daquela outra aqui, né, vamos colocar um cosseno puro, né, e vamos colocar ainda uma gradezinha. Você consegue perceber, né, que ela não tem amortecimento e tem frequência 2 e menos 2. Né? Agora, se essa função ela crescesse com o tempo, né, então você teria, né, o valor da exponencial positiva, né, o que é uma loucura, porque cada vez cresce mais.
E se fosse negativa, aí você tem um amortecimento que vai caindo com o tempo. Podemos fazer até o gráfico no tempo, né? Isso é interessante. Para isso, eu vou usar aqui um f numérico, né? Igual a MATLAB function do fzinho. De novo, o que faz esse MATLAB function? Ele transforma aquela função bonitinha numa função matemática que o MATLAB consegue trabalhar melhor. Vou fazer o gráfico dessa função logo abaixo. Então, para isso eu tenho que definir um tempo. Tá? Aí eu tenho que ter os meus critérios para definir o tempo. Eu vou fazer para começar, de menos 10 a 10. Eu vou chamar de TT, essa variável, para não chamar o mesmo valor de T. De menos 10. Não, de menos 10 a 10 não, de 0 até 10. Que menos 10 a 10? Com 100 pontos aqui. E agora, plot, né, no eixo X o tempo e no eixo Y a função nesses tempos aí. Aqui eu tenho, então eu percebo no olho, ver que é uma função que tem uma certa frequência, mas que vai amortecendo, né, até cair a zero também. Eu posso ver esse gráfico no tempo ou esse gráfico na frequência, eles me dizem a mesma coisa. A vantagem da frequência é que eu já sei aqui a frequência, é só olhar, né? E eu sei o amortecimento, é só olhar. Aqui, eu só tenho uma vantagem, eu tenho intuição sobre esse gráfico, né? Eu vejo a amplitude e o tempo, né? Mas eu não sei a frequência, a menos que eu pegue a diferença entre dois pontos aqui, calculo o período e depois a frequência. Eu também não sei o decaimento, é mais difícil ainda, dá para estimar, mas é difícil. O que eu poderia fazer, de repente, aqui para estimar isso também, seria fazer o seguinte, né? Fazer o plot do tempo e só da primeira função. Normalmente eu só vou ter um conjunto de pontos, né? Aqui eu estou fazendo algo didático e só da segunda função. Espero que tenha sido didático e que vocês consigam entender o que eu estou fazendo, né? Não adianta ser didático só para mim. Vou colocar uma grade. Xlabel. Vou colocar aqui o tempo. E no Y nós temos a grandeza fzinho, né? Poderia ser x. Normalmente é chamado de x esse cara, mas nós chamamos de f o tempo todo, então vai ser f. Eu não dei um hold off, né? Ele fez os dois gráficos no mesmo, ficou muito doido, né? Então, sabe que até por um lado foi legal. Então, eu tenho aqui o gráfico, né? A função é essa azul, obviamente, né? Aqui é só a parte exponencial e esse outro aqui é só a seno ou cosseno, né? Só que varia com a frequência. E o azul é a composição de uma multiplicada pela outra. A transformada de Laplace pega essa função azul e consegue te achar a componente que é exponencial e a componente que é seno ou cosseno. É bem legal, né? Isso é uma ferramenta extremamente útil e poderosa na engenharia. Tá? E para que isso mais serve, né? Além de entender a modelagem? Bom, isso aí serve para resolver uma série de equações diferenciais. Por exemplo, aqui... Onde que eu tinha aqui? Ó? Eu tenho uma equação diferencial aqui, bem comum, de primeira ordem. E o cidadão, ele me pede
para eu resolvê-la, né? A gente já sabe a solução dessa equação, né? Essa aqui é aquela que dá E na AT, né? Porque na prática nós temos o quê? Y' dividido por y igual a menos A, né? Se você passa isso para o lado de lá. O que é que derivado por ele mesmo dá uma constante, né? Vai ser y igual a uma constante E na menos AT, né? Porque daí você vai derivar esse cara aqui, vai ficar menos K E na menos AT, vezes o A ainda, porque foi derivado, né? Dividido por K E na menos AT. Esse corta com esse aqui e vai ficar menos A como está lá. Bom, se eu aplicar a transformada de Laplace, eu tenho que aplicar do lado esquerdo e do lado direito. A transformada de Laplace de uma derivada, a gente já sabe que é fazer S vezes a função, né? E descontar a condição inicial. Essa condição inicial, a gente vai chamar de y0. Y' é zero. Pode ser um número, 2, 3, algum número, né? A transformada de Laplace de y dt é y ds vezes a constante é o que tem aqui, né? Então, tranquilo. Agora, sumiram os termos derivada, né? Porque derivada virou essa multiplicação por S menos aquele elemento. Você isola o y ds, né? Essa é a solução na frequência. Você já consegue enxergar uma exponencial aqui. Só olhando para isso aqui, você já consegue ver uma exponencial. Por quê? Da experiência que nós temos da aula de hoje, né? Mas daqui para cá, se você quer achar a função do tempo, vamos supor que você ou não saiba, ou fosse uma função mais complexa. Você vai ter que pegar lá das tabelinhas, né? Nós temos as tabelinhas de transformada de Laplace, né? E você vai descobrir que a transformada de 1 sobre S menos A, fazendo a inversa, né? Agora nós estamos fazendo a inversa, ela vai dar E na AT. A única diferença é que lá nós tínhamos 1 sobre S mais A, né? Então, a transformada inversa vai dar E na menos AT. Só isso. Então, você vai fazer a transformada inversa do que está lá em cima e você vai encontrar E na menos AT, né? Esse Y0 é a constante que você pode jogar para fora, né? Aqui, então, vai ficar 1 e o Y0 aqui na frente. 1 sobre S mais A, E na menos AT, Y0. Essa aqui é a resposta. Bom, você vai me dizer, mas é muito mais difícil do que fazer pela maneira tradicional. Não, é um pouco mais difícil, né? Mas qual que é a vantagem? Quando chegar em equação de segunda, terceira ordem, aí vai ser muita vantagem. A vantagem é que você some com as derivadas. Isso facilita bastante. Vamos lá, Amanda, Pedro, Maiara, Max, todos. Alguma dúvida do que eu tenho falado até aqui? Estou escutando ou não? Não escuto os senhores. Pedro, você que é o mais corajoso. Tá entendendo o que eu estou falando, Pedro? Mas eu só... Aí, Pedro, fala aí. Tô sempre, professor, tá tranquilo. Tá? É só questão de praticar mesmo. Sim, sim, que o assunto não é moleza, né? Sim, sim. O Gustavo Donda, como é que tá aí, Gustavo? Não tá na escuta, Gustavo? Muito bem. Alessander, tá na escuta?
Bom, até agora eu julgo que só o Pedro está na escuta. Arthur está na escuta? Também. Amanda, na escuta? Luiz Bevilacqua na escuta? Sim, professor. O povo está respondendo tudo ali no chat, ó. Mas eu não tô vendo nada aqui no chat, por isso que eu tô brabo. No meu chat não aparece nada. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para... Talvez eu tenha que... Mas para mim não aparece nada. A última mensagem apareceu aqui. A reunião está sendo gravada. Vou mandar um emoji para ver se eu consigo entrar no chat. Receberam o meu emoji? Sim, professor. Tá ali. Eu só não recebo os chats de vocês, então. Ali, o Muito Gustavo respondeu, a Amanda, o Arthur, o Alessandro, todo mundo. Todo mundo respondeu que está entendendo? Aham, falou que tudo certo. E a Amanda falou que tá sem microfone. Então tá bom. Bom, então a transformada de Laplace, ela me auxilia para achar qual termo é amortecido e qual termo tem uma frequência. Vamos estudar alguns sinais padrão, né? Até agora nós estudamos apenas os exponenciais, né? Basicamente, nós estudamos o E na AT, né? E o E na JBT, que seja, né? E ainda, claro, que é a soma dos dois, né? Que é o E na AT vezes E na JBT. Né? Bom, uma outra função padrão é a função de grau unitário. Ela é chamada de UDT na prática, né? E ela significa o seguinte: o meu valor é 0 e de repente ele muda para 1. E esse valor muda quando o que tiver aqui dentro do parênteses mudar. Então, UDT quer dizer que quando t é menor do que 0, eu sou 0. Quando t é maior do que 0, eu sou 1. Daí você vai me perguntar aí, quanto que vale UDT menos 1? Né? Então, você vai escrever assim, ó, UDT menos 1, ele pode ter dois valores também, ou 0 ou 1. Ele é 0 quando t menos 1 for menor do que 0. E ele é 1 quando t menos 1 for maior do que 0. É difícil, né? Mas daí você dá uma isoladinha e aqui você vai dizer que quando t for menor do que menos 1, né? E quando t for maior do que, desculpa, t menor do que mais 1 e t maior do que mais 1 aqui também. Então, essa daqui é UDT menos 1, e essa aqui é UDT mais 1, e essa bem no meio aqui é UDT. É como se fosse uma função chave, ou você chave não no sentido, é uma chave no sentido de liga e desliga mesmo, uma função interruptor. Tá? É isso que é a função de grau unitário. Você ligou uma chave ou desligou uma chave. Claro que pode existir funções desligar, né? A função ligar é assim, e a função desligar ela é assim e cai, né? Ela começa em 1 e termina em 0. Né? O que é essa função? É U de menos T. Não tem problema algum, pode ter a combinação que for. Mais uma função padrão é a função impulso, né? Uma tacada numa bola é uma função impulso, né? É muita força em pouco tempo. Só que é algo complicadíssimo isso, tá? É uma força padrão. Então, o impulso, você define ele como uma força infinita num tempo zero.
daí você vai me pedir assim, bom, se o impulso lá da física ele é definido pela integral da força no tempo, então você vai integrar isso aqui do instante 2 menos para o instante 2 mais. É isso aí mesmo. Né? Bom, para entender melhor, comecemos com um pulso. Tá? Imagine um pulso, né? Ele tem uma altura e uma largura, e naturalmente ele vai ter uma área. E essa área seja uma área unitária. Agora, esse pulso ele começou bastante largo, e você começou a estreitá-lo, mas mantendo a área. Lá no limite, você pode estreitá-lo tanto que a altura dele dá infinito e a largura dele tende a zero. Mas de forma que esse zero vezes infinito seja 1. Então, apesar da força ser infinita, ela é feita durante tão pouco tempo que a energia transmitida é finita. Isso pode ser uma chave fechando e abrindo, um soco, qualquer força feita de supetão durante muito pouco tempo é aproximado pela função impulso. Matematicamente ele vai fazer bastante sentido, porque quando nós aplicamos um impulso num sistema e medimos o comportamento dele, nós podemos modelar matematicamente esse sistema. É importante também lembrar que a derivada do degrau, né? Então, ó, que a derivada do degrau é igual ao impulso. Então, o que eu tenho aqui? Se eu for fazer... Aqui eu tenho o gráfico do degrau, ó, é u dt. Tá? E qual que é o impulso, né? Qual que é a derivada do degrau? A derivada de 0 é 0, a derivada de 1 é 1, e essa derivada aqui vai pro infinito. Tá? Então, sempre, né, o impulso ele é definido como uma derivada do degrau. E aqui eu tenho a função impulso no tempo igual a 0, no tempo igual a menos 1 e no tempo igual a mais 1. Né? Tenho 3 funções impulso aqui. Muito bem. Não queria já fazer isso daqui, mas dá para fazer já isso aqui. Vamos parar por hoje aqui. Vamos parar hoje por aqui. Próxima aula a gente continua com uma aplicaçãozinha, senão vai um pouco longe demais. Percebam aqui ó, que eu já tenho o sistema massa-mola. Eu só vou primeiro fazer uma pergunta aqui para vocês. Pelo jeitão aqui dessa resposta, né, pelo jeitão, e olhando bem para o sigma e para o j ômega, vocês diriam para mim que esse sistema aqui, ele vai oscilar ou ele não vai oscilar? O que vocês me dizem? Gustavo, Max, vamos lá, Amanda, todos vocês, Maiara. Gozado com o Pedro, eu consigo ver aqui no chat, os outros não. Vocês devem estar tudo escrevendo no chat errado. Eu acho que não, mas tudo bem. Vamos lá, eu vou levantar minha mão aqui também. Será que eu tenho que levantar minha mão? Vou levantar minha mão. Ai! Bevilacqua, fala aí, Bevilacqua. Isso aqui é oscilatório ou não? Max, vai lá, Max. Vai lá, vai lá. Tá, eu acho que vai chegar uma hora que vai parar, então eu acho que é aquele
Tá, mas se uma hora vai parar, você quer dizer... Porque o sistema massa-mola, ele pode fazer assim, ó. E não balançar. Ou ele pode fazer... Tchup, 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 e parar. Ele vai balançar antes de parar, ou ele vai parar sem balançar? Não, ele vai balançar antes de parar. Por quê? Porque... Bom, boa pergunta. Porque tem uma mola? Não é essa a resposta que eu queria. Olhando para esse gráfico aí na tela. Pelo gráfico, né? Por causa dos pontos críticos ali, não sei. Ô, Max, o que representa a oscilação? É o sigma ou é o ômega? É o ômega, né? É o ômega. E a função vai para infinito e em algum valor particular de ômega? Sim. Sim, né? Perfeito. Em menos 1 e mais 1, né? Isso. Perfeito. Então você sabe até a frequência de oscilação, é 1 radiano por segundo. 1 radiano por segundo. E você sabe que ela vai amortecer mais ou menos nesse valor aqui, ó. Vamos dizer que aqui seja o quê? Menos 4. Isso, menos 4. Então, esse é o número que vai na frente, vai ser na menos 4t, que vai ter lá na frente da função. Tá? Então, aqui eu tenho a equação já do sistema massa-mola-amortecedor. Eu vou achar os polos dele aqui, antes de nós terminarmos a nossa aula. S quadrado mais 2 vezes S mais 5 igual a 0. Olha aqui, ó, é 1, né, é menos 1 e não menos 4, como eu achei. Tá? Eu fiz muito no olho, tá? Menos 1 e 2. O ômega, acho que nós acertamos. Não, o ômega nós também botamos 3, né? É que é difícil de olhar um gráfico não técnico. Tá? S quadrado mais 2S mais 5. Ele teria que ser 2D para a gente enxergar. É 1 e 2. Então, 1 é o termo E na menos T vezes um cosseno de 2T que nós temos aqui. Max, clareou ou só confundiu? Não, clareou, professor. Clareou. Arthur, compreendido isso aí? Compreendido, sim, professor. Então tá bom, meus caros. Eu desejo um excelente retorno, né, do carnaval. Sei que vocês fizeram pouca festa. Imagino que não dê para fazer muita festa nesse momento. E vamos que vamos com tudo agora, né? Um abração aí para vocês. Até a próxima aula. Espero que estejam gostando. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto transformada de Laplace. É um prazer sempre poder tirar qualquer dúvida. Um abração aí, até mais. Tchau, tchau.